Meus amores, espero que esteja tudo bem com todos, em suas casas, com seus familiares, em seus trabalhos, em seus estudos. Vamos pedir a Jesus e a Maria de Nazaré que nos envolvam em muita proteção e muito amparo, afastando de nós toda energia negativa, todo o mal. Pedir aos mentores que também nos ajudem afastando de nós todo pensamento que não seja o nosso, que nos ajudem a entendermos melhor os ensinamentos que foram preparados especialmente para cada um de nós e que nos ajudem a colocarmos em prática. Como sempre, lembramos que às quartas-feiras as palestras, os trabalhos são ao vivo no Sercom, Centro Espírita Reencontro na Vila Madalena, Rua São Macário 107. E de qualquer forma, as palestras proferidas no Sercom às quartas-feiras também são gravadas e vão ao ar, como as nossas palestras às sextas-feiras são gravadas e ficam à disposição de todos nós, no horário em que nos dispusermos, que for mais oportuno para cada um de nós assistir. Às quartas-feiras nós falamos a respeito do livro Palavras de Vida Eterna. E hoje, às sextas-feiras, o livro Caminho, Verdade e Vida. Ambos os livros ditados por Emmanuel, que nos chegam através da mediunidade maravilhosa de Francisco Cândido Xavier. Hoje, então, nós vamos falar a respeito do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 88. E Emmanuel nos traz o título Velar com Jesus. E a cada lição, Emmanuel nos traz uma referência evangélica. E nesse caso é Jesus que fala. É Jesus voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo. Isso consta do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 40. Após a Santa Ceia, que nós chamamos a Santa Ceia, Jesus estava realmente aflito, sabendo tudo o que estava por vir. E afastou-se para o Monte das Oliveiras, no Getsemane, porque ele queria conversar com o Pai. E pediu para Pedro, Tiago e João para que o acompanhassem e permanecessem enquanto ele falava com o Pai em oração, que eles também permanecessem em vigia e oração. Jesus estava em aflição, numa batalha espiritual, e pediu ao Pai que o afastasse daquele cálice de dor que ele sabia que ele ia sofrer muito, mas de qualquer forma ele respeitava a vontade do Pai. Pediu aos discípulos que ficassem vigiando em oração enquanto ele ia a sós. Porém, ao retornar, encontrou os discípulos dormindo. Muito desapontado e triste,
e aflito, Jesus dirigiu-se especialmente a Pedro, porque Jesus havia dito que Pedro seria o alicerce dos ensinamentos de Jesus, seria a pedra, Petra, por isso que chamou-se Pedro. E Jesus confiava muito em Pedro, por ele ser o mais velho. Porque Pedro, inclusive na ceia, jurou que estaria com Jesus sempre e jamais trairia Jesus. E Jesus então dirigiu-se ao Pedro, demonstrando um certo desapontamento, e disse: Simão, você dormiu? Não pudesse vigiar nenhuma hora. Tu, que ultimamente se vangloriou da tua coragem e constância em relação aos meus serviços, você não pôde se manter acordado pelo menos uma hora, enquanto eu estava em agonia, falando com o Pai. Apesar de ter chamado a atenção dos três, Jesus retornou para a segunda vez para fazer as preces e, pela segunda vez ao retornar, encontrou os três adormecidos. Apesar de ter chamado a atenção dos três com relação, principalmente a Pedro, eles adormeceram ainda mais 2 vezes. Esta passagem em Mateus, seu Evangelho 26, nos dá um grande exemplo de como a falta de atenção pode nos expor às tentações. Jesus alerta sobre o quanto a nossa carne é fraca e sujeita a tentações. E ele mesmo diz: o espírito já está fortalecido, mas a carne ainda é muito fraca. Quando vigiamos e oramos, nos colocamos em prática o que Jesus disse neste Evangelho de Mateus. Mateus recorda o que Jesus disse. Nós percebemos, quando estamos vigilantes em prece, nós percebemos tudo, podemos perceber tudo o que acontece ao nosso redor. Devemos perceber. Para que não se afastassem de Deus, a preocupação de Jesus é para que eles estivessem atentos a Deus, nosso Pai. Para que não se afastassem de Deus, Jesus pediu que ficassem em oração, em prece. E isso os manteria na presença do Pai. E Jesus ainda enfatizou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O que nós podemos imaginar, através das leituras, através das constatações, nós podemos imaginar que os discípulos estavam cansados, andaram muito com Jesus, ficaram lá na ceia, escutaram as palestras de Jesus. E eles estavam realmente cansados. Estavam num lugar aparentemente tranquilo, afastados do olhar de Jesus. E aí eles deram brecha, abriram para a tentação da carne, como disse Jesus. A falsa impressão de tranquilidade e a sensação de não estarem sendo vistos. Quer dizer, a carne falou mais alto. Eles se deixaram levar pelo cansaço,
Eles não se preocuparam nem um pouco o que Jesus estava sentindo. Eles não se preocuparam em atender o que Jesus havia pedido. E Jesus, então, nos traz um grande ensinamento de como não cair em tentação. Manter cuidado com esses momentos aparentemente tranquilos. Justamente nesses momentos que nós achamos que são tranquilos, é que a gente sempre deve buscar a proteção, o amparo de Deus, nosso Pai. Jesus veio à Terra para nos ensinar, nos falar sobre a vida maior, sobre a vida realmente. Sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo em suas preces, em suas orações, convidou os discípulos em que ele mais confiava, Pedro principalmente, e imaginou que esses discípulos estavam conscientes das próprias obrigações. Porém, esses discípulos nos quais Jesus depositou toda a sua confiança, intensificaram a solidão de Jesus e adormeceram. É importante lembrar o Evangelho de Mateus para considerar que o Mestre continua no mesmo esforço incessante, buscando nos convocar cooperadores devotados para a colaboração necessária, para ajudar Jesus a ajudar a todos. Jesus continua nos convidando para que nós o auxiliemos a auxiliar, a levar auxílio, a levar amor, a levar carinho. E como consta do Evangelho de Mateus, Jesus não confia tarefas importantes, poderiam ser fundamentais a espíritos ignorantes da sua doutrina, dos seus ensinamentos, ignorantes no sentido de não saberem ainda, e por isso são inexperientes. E Jesus não confiaria neles por causa disso, porque ainda não tem conhecimento das propostas, dos ensinamentos de Jesus. No entanto, é preciso que a gente reconheça que é um número reduzido de auxiliares que não adormecem no mundo. Auxiliares prontos a estar junto com Jesus, a auxiliar. Nós conhecemos alguns que já nem estão junto a nós. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Espíritos que Jesus confiou e continua confiando lá no plano espiritual. E esses espíritos, com certeza, não adormecem enquanto auxiliam Jesus. E Jesus aguarda, confiante na incumbência que foi destinada a esses espíritos. Então nós perguntamos, ainda entre nós existe algum espírito digno dessa confiança de Jesus? Nós somos dignos dessa confiança de Jesus? O que nós fazemos para provar a Jesus que nós não vamos dormir quando Ele nos pedir auxílio? Muitos desses mandatos que Jesus atribui a nós que estamos aqui, muitos colaboradores se preocupam mais na execução dos próprios desejos, sem levar em conta a rapidez dos dias
que são oferecidos ao corpo físico. Como passa rápido. Jesus confiou alguma tarefa para nós, o trabalho, o estudo. E se a gente mostrar desleixo, nós vamos perceber como a vida passa rápido. É um minuto. Por isso nós não podemos deixar de atender a esses apelos. Nós não podemos deixar de atender aqueles que necessitam, porque aí nós estamos agradando a Jesus e a Deus. Nós não podemos desperdiçar uma oportunidade de sermos úteis, porque é única. Sermos úteis aos nossos familiares, às nossas famílias, aos nossos lares, mas sermos úteis a alguém que esteja necessitando e que nós jamais deveremos esperar por agradecimento. Ajudar, simplesmente é isso que Jesus fez. Jesus nunca esperou que alguém agradecesse. Quando a gente deixa de fazer aquilo que nos é pedido, quando a nossa consciência deixa de atender o que talvez Jesus estivesse nos pedindo, nós esquecemos que a vida é a eternidade. A existência terrestre não passa de 1 hora. Agora, 1 minuto. Ontem, nós éramos crianças. Hoje já nós somos mais velhos. Ontem nós carregávamos nossos filhos no colo. E a gente não tem ideia de como a vida passa tão rápido. Que hoje os nossos filhos já são grandes, já têm filhos, nós temos netos. E a gente nem percebeu como a vida passou. E é por isso que Jesus diz: você dormiu quando eu mais precisava de você? Ao depositar a confiança em obreiros mais distraídos, esses obreiros, depois, quando não cumpriram aquilo que a consciência está pedindo, muitas vezes somos nós próprios, nós vamos chorar sob o peso da nossa própria consciência. Por que eu não fiz aquilo que eu podia fazer? Por que eu não ajudei? Por que eu não dei a mão? Por que eu não abracei? Por que eu não dei um beijo no meu filho naquele dia? Por que eu deixei a oportunidade de abraçar meu filho, meu esposo, minha família? Quando a minha mãe estava comigo, por que eu não falei com ela que eu a amava? Passou. Apesar de que, se falamos agora, talvez nos nossos pais, nos escutem, mas nós deixamos passar oportunidades, aquele momento que não voltam mais e que nós não devemos deixar passar. Se nós temos oportunidade de ajudar alguém, se nós temos oportunidade de abraçar alguém, de beijar, de envolver nossos netos, nossos filhos, nossos esposos, agora, não deixa para depois. Porque esses momentos são únicos. E daqui a algum tempo nós vamos pensar, estava tão próximo, por que eu não fiz? Por que eu me distraí? Por que eu dormi? Mas, se nós formos lembrar das palavras que Jesus disse para o Pedro, então, em nenhuma hora pudesse velar comigo, se a gente lembrar sempre disso,
nós não vamos deixar passar alguns momentos que são únicos. Não só de ajudar, mas estender a mão. Nem sempre é dinheiro, nem sempre é matéria, mas é um abraço, um beijo, um aperto de mão. É lembrar que hoje estamos aqui, amanhã talvez não estejamos mais. E como Mateus diz, a vida é uma hora. E Emmanuel reforça essa ideia. A vida passa rápido. Na verdade, Emmanuel diz, se ainda não podemos permanecer em Cristo, ao menos uma hora, se não podemos permanecer com Jesus, pelo menos uma hora, como nós devemos pretender esta união eterna com os nossos entes queridos, com Jesus, com Deus, se nós não podemos dedicar um segundo, um minuto com Jesus, com aqueles que a gente diz que ama, como nós podemos pensar numa ligação eterna se nós não temos condição de aproveitar um minuto, uma hora, como disse Jesus a Pedro? Não vamos deixar passar essas oportunidades tão maravilhosas. Se você está perto do seu filho, abraça seu filho. Se você está perto da sua neta, abraça. Não acha ruim. Abraça seu esposo, sua esposa. Dê carinho. Se alguém ao seu lado está precisando de ajuda, ajude. Ah, mas eu não conheço. Não importa. Talvez Jesus esteja pedindo para você ajudar. Não devemos desperdiçar a oportunidade de agradar a Jesus e que Ele nunca nos diga, pelo menos uma hora eu pedi para você olhar por mim e você não olhou. Não vamos deixar que Jesus nos lembre. Muito obrigada pela atenção. Vamos ficar atentos a cada minuto que não pode ser desperdiçado. Muito obrigada pela atenção. Que Jesus nos envolva com muito carinho e muito amor. Que a nossa passagem por esta vida seja repleta de coisas boas, de boas ações, de amor. Que Jesus nos ajude a sermos bons. Que Maria de Nazaré nos envolva com seu manto azul. Mais uma vez pedindo muita saúde, muita paz, muita energia boa para os nossos lares. E que o seu manto azul envolva o nosso planeta. E nos ajude a ajudar Jesus e a Maria de Nazaré, através das nossas boas ações, a transformar este planeta, como disse Jesus, planeta de regeneração. E que nós estejamos, que nós façamos jus a participar desse degrau a mais que atinge o nosso planeta. Muito obrigada. Fiquem em paz. Que Jesus os proteja. Fiquem com Deus. Um beijo.